Paz e graça, meus irmãos, sou o professor Rafael, sou missionário da Comunidade Aliança de Misericórdia e mais um dia nós estamos aqui para refletirmos sobre a palavra, sobre essa mensagem. E hoje eu queria dizer para vocês de uma ordem que Jesus deu para os seus discípulos a respeito das preocupações. Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Veja, essa passagem está em Mateus capítulo 6, versículo 25 seguintes, que diz o seguinte: por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em seus celeiros, e no entanto, o vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios dos campos, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada no fogo, não fará Ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados dizendo: o que iremos comer? E o que iremos beber? Ou o que iremos vestir? De fato, são os pagãos que assim à procura de tudo isso, mas o vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Queridos irmãos, essa palavra é uma palavra poderosa. E Nosso Senhor, quando Ele fala com os seus discípulos, Ele tinha acabado de fazer o Sermão da Montanha para a multidão que estava ali. E nós sabemos que os discípulos de Jesus, antes de o encontrar, sobretudo, por exemplo, você tem Pedro, Tiago e João, né? E seu irmão André, que eram pescadores no Mar da Galileia. Eles tinham uma companhia de pesca. Mesmo sendo pobres de alguma forma, eles tinham uma estabilidade na vida deles. Eles sabiam que eles tinham que pescar, costuravam as suas redes, e eles encontraram o Senhor, e Jesus os chamou e eles deixaram tudo para trás. Viviam de providência, viviam daquilo que era o necessário. Assim também como a TV Evangelizar, que vive também daquilo que você, todos os dias, todos os meses, economiza e deposita, se tornando sócio. É com o compromisso que tem aqui de ajudar essa obra de evangelização. Quando o Senhor fez a promessa, por exemplo, a essa TV, Ele prometeu que Ele sustentaria. Mas como que Deus sustenta? Através da generosidade de cada um que está acompanhando esse momento e essa palavra. Deus usa das tuas mãos para sustentar essa obra. Agora pensa comigo, se Deus usa das tuas mãos para sustentar a TV Evangelizar, como sócio, Deus cuida de você. Se Deus cuida de uma TV, não vai cuidar de você? Eu estou usando esse exemplo para dizer o quanto é importante nós entendermos que Deus ele não está preocupado com as coisas, porque você é o objeto das atenções e do amor dele. Você é o centro do coração de Deus. Então os discípulos estão com medo, porque eles deixaram tudo, eles deixaram a segurança. Pensa, por exemplo, em Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, ele era um bandido, um publicano, um pecador público, mas que tinha muito dinheiro porque vivia na corrupção, tinha uma estabilidade, era funcionário do Estado romano, ele conseguia ganhar exorbitantes somas de dinheiro, vivia uma vida de luxo. Mas a partir do momento que ele começou a seguir Jesus,
Ele já não tinha mais esses luxuosos apetrechos que ele tinha antes. O que Mateus tinha? Mateus tinha Jesus. Mas, quando Jesus faz essa colocação para os seus discípulos, ele não está somente falando para os discípulos que estavam com ele naquele momento. Lembramos sempre que a palavra de Deus ela é eterna. Mesmo que ela foi pronunciada há 2000 anos atrás pela boca de Jesus, ela tem o poder de ser atualizada e impactar profundamente a tua vida, a minha vida. Então, o que Jesus disse para os seus discípulos, ele fala para você e para mim. Por que vocês estão andando preocupados com o dia de amanhã? Primeira coisa que Jesus nos ensina a viver o dia, a viver o hoje, a viver o agora. O amanhã tem as suas preocupações. E quando Jesus fala do amanhã, o amanhã existe? O amanhã não existe. O passado existe? Existiu, então já não existe mais. O que existe? Existe o agora, existe o hoje, existe este momento. É agora que nós temos que responder a Deus. É agora, é hoje, é nesse momento que nós temos que mudar de vida. Não é para amanhã. O nosso Deus é para o hoje. Ao mesmo tempo, Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o ontem, o hoje e o amanhã. Porque Ele é aquele que entrou no tempo da nossa existência com a sua eternidade do seu Kairos, que percorre o passado da minha vida, esse presente e o amanhã que eu não tenho. Se preocupar com o hoje é simplesmente deixar com que o agora, que Deus possa deixar você seguir a sua vida, vivendo todos os dias, o agora. Quando os discípulos perguntam para Jesus, por exemplo, Senhor, ensina-nos a orar. O que Jesus vai ensinar para os seus discípulos? Primeira coisa, que nós temos um Pai. Um Pai que está no céu e que tem uma vontade enorme de fazer com que tudo aquilo que tem no céu aconteça na terra, aqui na tua vida. Esse nome é santo, é santificado. E esse santificado, na verdade, é um nome que não poderia ser pronunciado, mas em Jesus foi revelado. E aí Jesus ensina a gente a pedir para o Pai o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, não é nos dê o pão de cada, ou o pão do mês, ou o pão do ano, é o pão de cada dia. E esse se preocupar com o hoje e não com o amanhã, faz sim referência ao maná no deserto. Vocês lembram do maná do deserto? Quando Israel com fome no deserto, é alimentado por Deus por um alimento que cai do céu. Esse alimento que cai do céu era recolhido na manhã, você tinha só aquele dia para poder comer. Você não poderia guardar, por exemplo, o maná num armário, porque quando amanhecesse o outro dia, ele estaria podre. Porque o maná tem somente prazo para um dia, para o dia de hoje. Meia-noite, o maná que foi guardado estava podre. Mas todas as manhãs, o Senhor renovava a sua aliança derramando do céu aquele pão. Jesus está fazendo referência a isso em relação ao amanhã. Não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com o que você tem que fazer. Eu vou cuidar de cada dia. O amanhã já tem um mal para você enfrentar, isto é, já tem as batalhas para você enfrentar. Cada dia basta as suas batalhas. Cada dia basta as suas guerras. Cada dia basta as tuas lutas. Então Jesus ele vai dizer para os discípulos: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? A vida vale muito mais do que o alimento e muito mais do que a roupa. E Deus ele está profundamente preocupado com a tua vida. É por isso que Ele enviou seu Filho para dar a sua vida em resgate em nosso lugar.
vida por vida, mas uma vida eterna por uma vida finita. É a vida de Deus dada totalmente para nós, sem medo. E o Senhor que vai se entregando, dando totalmente. Então, aqui o Senhor está dizendo, ensinando para os seus discípulos, e Ele começa a dizer, gente, olhem as aves do céu. Estão cantando, estão voando, estão felizes de manhã. As andorinhas, elas enchem as nossas casas com seus cantos. Os céus com os nossos voos, com os seus voos. Agora você fala para mim assim, por que Jesus está fazendo a comparação com os passarinhos? Justamente por isso. Porque os passarinhos, eles não semeiam, não aram a terra, não têm o esforço que você tem. E mesmo sem fazer nada, Deus cuida deles. Mesmo sem esforço algum, Deus dá de alimento para os passarinhos. Aí Jesus está falando assim, se eles que não trabalham, não colhem, não fazem nada, Deus alimenta, imagina você, que tem as suas fadigas do dia, que tem as suas lutas do dia, que tem as suas preocupações, que tem as suas lutas cotidianas para enfrentar o dia árduo do sol, para trazer o pão para casa. Você vale muito mais do que passarinho. Você é filho de Deus. Você tem um Pai no céu que te ama. E se Deus alimenta os pássaros, ainda mais o que Ele vai fazer com você? Aí Jesus chama os seus discípulos e fala assim, olha então os lírios do campo. Você já viu um lírio? Já observou uma flor? A flor, do que a flor necessita? A flor necessita de água e do alimento que a terra dá para ela. Da onde vêm as águas, se não do céu? Jesus está dizendo que o alimento das plantas é Deus que dá, porque cai do céu. A água que cai do céu alimenta as raízes da planta que dá a sua flor. Então, se Deus faz chover, se Deus faz com que caia alimento para as plantas do céu, o que Ele não fará com você? E aí, você tem uma outra realidade. Jesus ele vai dizer o seguinte, veja a beleza de cada flor. Já parou para pensar, já parou para observar que nenhuma flor é igual? Você tem as qualidades, por exemplo, das margaridas, que são brancas e no seu centro, o seu pólen é amarelo. Você tem, por exemplo, a rosa, você tem o girassol e tantas outras plantas. Mas a pergunta é, você conseguiria fazer uma planta como essa? Consegue fazer uma planta artificial? Vai ter vida? Não. Por quê? Porque é artificial, é de plástico, é de mentira. Só Deus pode dar vida a algo. A gente pode imitar. Mas essa planta, vai dizer Jesus, os lírios do campo são tão majestosos, são tão lindos, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como elas. E ele foi agraciado. E uma coisa que me chama a atenção na vida de Salomão é que ele novo, ele tem um sonho. Depois que ele fez um gesto muito lindo. Ele pegou todos os animais que tinha nas pastagens de seu pai Davi e ele foi caminhando. Dava 7 passos, sacrificava em holocausto. Dava 7 passos, sacrificava em holocausto a Deus. Até que então, sabe o que aconteceu? Aconteceu algo extraordinário. Deus à noite, enquanto Salomão dormia, Deus que estava no tabernáculo, Deus que estava no Santo dos Santos, Deus pelo qual o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, saiu de dentro do Santo dos Santos. Imagina comigo, pega essa analogia que eu estou fazendo para você. Saiu de dentro do Santo dos Santos e entrou dentro do quarto de Salomão. E Salomão sonhou com Deus. E Deus falou para Salomão assim, Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. Porque você me deu tudo que você tinha hoje através dos sacrifícios de holocausto e de oblação. Pode pedir, meu filho.
Aí Salomão olha para Deus e fala assim: Senhor, eu sou muito novo, eu sou um menino, eu preciso de uma única coisa: sabedoria. Sabedoria para poder conduzir o teu povo. Aí a palavra diz que o Senhor ficou alegre e se alegrou no seu coração e disse: porque você não pediu nada para você, porque você não pediu coisas para você, mas pediu sabedoria para guiar teu povo, eu vou te dar então aquilo que você também não pediu. Você será um homem sábio e não terá nenhum homem antes de ti sábio como você e nem depois. E o Senhor acumula Salomão de riquezas. Essa fama da sabedoria de Salomão, desprendida porque ele entregou nas mãos do Senhor a graça de poder conduzir o seu povo, fez com uma mulher, a rainha de Sabá, viesse de longe. E a rainha de Sabá trouxe perfumes, aromas, presentes. E ela ficou impressionada quando ela chegou e viu Salomão. E quando viu Salomão no seu palácio, viu os copeiros, as roupas que os servos vestiam, viu a grandeza de tudo aquilo, ela ficou impressionada. A palavra diz lá em Reis que ela ficou fora de si, de ver tamanha beleza. E a rainha de Sabá, então, recebe de Salomão 100 vezes mais do que ela entregou para ele. Agora, Jesus compara uns simples lírios do campo a Salomão, que teve tanta glória e poder, e riqueza, e beleza, e que se vestia com roupas suntuosas. Aí Jesus diz assim: nem Salomão vestiu como esse lírio veste, mas o vosso Pai que está no céu é capaz de vestir você. Você está preocupado com a roupa que você vai vestir, você está preocupado com o tênis que você vai calçar, você está preocupado com a tua roupa, com a sua calça. Deus é aquele que te veste, Deus é aquele que cuida de você. Em Deuteronômio capítulo 8, diz assim: lembra-te do Senhor teu Deus, que te fez sair da terra da escravidão, e dos 40 anos que você andou pelo deserto. Lembra que assim como o pai educa seu filho, era o teu pai que te educava. As tuas roupas não se consumiram, as tuas sandálias não acabaram, porque era o teu Deus que fazia que tudo isso acontecesse. A roupa que você veste não foi você que comprou, mas foi Deus que deu força para que você tivesse a coragem de trabalhar, conquistar o dinheiro, o teu salário, para poder comprar. Quando eu olho a vida de Santo Agostinho, quando ele escreve, por exemplo, nas Confissões, ele fala o seguinte, gente, ele diz assim: Senhor, quando olho a beleza e a grandeza dos teus olhos e do teu amor, paro a pensar na minha infância, quando sentia fome e as minhas amas me alimentavam com o leite dos seus seios. Mas na verdade, não eram elas que me alimentavam com aquele leite. Aí Agostinho começa a dizer assim: fostes tu que destes a força para aquela mulher produzir o leite. Para produzir o leite, ela teve que se alimentar. Para se alimentar, teve que ter um agricultor que plantou. O agricultor que plantou, por sua vez, teve que ter força para plantar, para arar a terra e tudo mais. E ele começa a fazer essa reflexão da providência de Deus, do caminhar de Deus, desde quando se planta o arroz e o feijão, que é colocado na sua mesa que você comprou. E aí ele diz assim: no final das contas, então, aquele leite que eu sugava nos seios das minhas amas não eram delas, mas foi você que, através da tua inefável bondade, misericórdia e providência, fez com que ela pudesse então me alimentar, mas era você que me alimentava. Deus se alimenta. Deus se alimenta também no seio da Virgem Maria, lá em Belém. O Deus que fez todas as coisas agora em um amor louco, depende de um homem e de uma mulher para caminhar, para ser cuidado. Então, Deus sabe, Jesus sabe do que é ser cuidado por alguém. Então ele está dizendo o seguinte para os seus discípulos, está dizendo isso para você hoje: não tenha medo, não te apavores,
Eu vou cuidar de você. Eu vou vestir você. O Pai que está nos céus conhece as tuas necessidades. E você não precisa se afligir com o dia da manhã. Você não vai morrer de fome, meu Deus do céu. Você não vai andar sem roupas. O teu Pai que te ama, o teu Pai que te conhece, o teu Pai que sabe tudo sobre você, não vai te desamparar. Ele vai continuar cuidando da tua vida. E aí Jesus continua. Por isso, não andeis preocupados dizendo: o que iremos comer? O que iremos beber? O que iremos vestir? De fato, essas são preocupações daqueles que não conhecem a Deus e não acreditam nele. Em vez de se preocupar com o que vai comer, o que vai vestir, nós temos que nos preocupar se aquele que nos veste, se aquele que nos dá de comer, se aquele que cuida da nossa casa, caminha com a gente. E se eu caminho com ele? Se você tem Deus contigo, nada falta. E aí, aquela frase da vovó, né, o provérbio que ensinavam para nós, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada, se torna real. Porque se de fato eu tenho Deus na minha vida, eu não vou ter medo de nada. Se eu tenho Deus na minha vida, Ele vai se tornar para mim o motivo, o centro de tudo aquilo que eu preciso. Aí você pode falar para mim assim: Rafa, mas eu estou cheio de dívidas, eu estou cheio de necessidades. Eu tenho que me preocupar sim com o amanhã. O amanhã não existe. Mas você precisa de plantar o hoje para colher o amanhã. Por que o agricultor planta a semente? Ele planta hoje sabendo que ele vai colher quando? Depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de muitos dias no futuro. Então se preocupe com hoje fazendo o quê? Preparando, semeando, cuidando das coisas para que você não pereça, para que as coisas não terminem. É o agora, é o hoje. Quando nós entendemos isso, tudo faz sentido. Quando nós entendemos isso, as coisas começam a mudar e a nossa direção e o nosso coração começa a ficar mais tranquilo, sabendo que Deus não nos abandona jamais. Ele cuida de você. Eu quero declarar isso com toda a autoridade na tua vida. Deus cuida da tua vida. Ele está de olho, Ele está olhando, Ele está observando. Você não está sozinho nesse mundo. Você não caminha nesse mundo. Deus tem cuidado de ti. Deus tem te alimentado. Se você olhar na tua história, até o lugar que você chegou até hoje, você vai entender que Deus não tem desamparado você e nunca te desamparará. Você vale mais que os passarinhos, vale mais que os lírios do campo, porque Deus te veste, Deus te alimenta, Deus cuida de você e Deus é aquele que todos os dias olha o que você tem no armário, na sua despensa. Caminhe como filho, caminhe com confiança, não tenha mais medo. Deixe que o Senhor possa conduzir a tua vida, a tua essência. E nós nos vemos mais uma vez, então, no próximo programa, que você possa se tornar providência também para essa obra de evangelização. Quero pedir para que você possa estender a tua mão também para a TV Evangelizar, se tornando sócio, se tornando também um membro desta obra de evangelização. Que Deus te abençoe. Não vos preocupeis, porque o dia de amanhã basta a sua preocupação. Deus te abençoe.